e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom que você está aí assistindo, acompanhando mais um culto de quarta-feira. A graça e a paz seja com você neste momento. E é uma grande gratidão, um grande privilégio estar aqui abrindo a palavra de Deus com vocês, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Queria deixar um comunicado com vocês que no sábado, a partir das 9 horas, nós começaremos ali a escola sabatina e terminaremos às 10h30. Se você tiver uma doação para fazer no sábado, nesses horários nós estaremos aqui com um grupo de anciãos para receber a sua doação. E também no domingo a igreja estará aberta das 19 horas às 20 horas, para assim também você fazer as doações, tanto de alimentos não perecíveis e também do seu dízimo e das suas ofertas. E se por acaso você não puder vir aqui na igreja e quiser doar mesmo assim, comunique o irmão Josué, o nosso ancião aqui da igreja, o irmão Henrique, o pastor da nossa igreja, e também a irmã Quitéria e o Diogo. Você falando com essas pessoas, elas vão ao seu encontro e vão assim recolher os seus donativos. Neste momento, vamos prestar atenção ao vídeo do Departamento de Comunicação. Olá, a seguir você verá algumas recomendações de como permanecer em adoração ao nosso Deus, mesmo não havendo a nossa rotina de cultos e programações especiais. O culto familiar. Aproveite esses dias de distanciamento social para fortalecer o culto familiar em sua casa. Aqui vão algumas dicas de como se proteger do coronavírus, conhecido como Covid-19. Lavar sempre as mãos, utilizar álcool em gel, evitar aperto de mãos. Se estiver gripado ou gripada, utilizar máscara. Tente manter sempre 1 metro de distância e evite oração de mãos dadas. Para que você possa continuar sua adoração através dos dízimos e ofertas, essa conta no Banco do Bradesco está disponível. Tire um print da tela para salvar as informações. Também há o aplicativo 7Me, e através dele você também poderá fazer a devolução dos dízimos e das ofertas. Se você ainda não tiver o aplicativo, para obter é só posicionar a câmera em cima do QR Code e escanear. Você será direcionado para o local correto e poderá dar início ao download. Se você tiver alguma dúvida de como utilizar o aplicativo, pode escanear esse QR Code e será direcionado ao vídeo explicativo. E por último, mas não menos importante, estaremos utilizando a hashtag #MeuLarUmaIgreja. Tire uma foto em algum momento durante o culto e mencione o @AdventistasSerraria. Estaremos repostando as fotos e assim tentaremos ficar conectados entre irmãos, mesmo cada um estando em seu lar. E para finalizar, em Provérbios 24:3 encontramos o seguinte: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Que Deus nos abençoe e que possamos permanecer fiéis em meio às provações. Mais uma vez, boa noite, meu querido irmão. Chegou o momento de abrirmos a palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 103. Aí da sua casa, por favor, abra a Bíblia e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Mas antes de estudar a palavra de Deus, vamos fazer uma breve oração. Querido e amado Deus, queremos te agradecer e nesse momento pedir que o Deus Espírito Santo possa nos iluminar para falarmos somente aquilo que vem de ti, aquilo que o seu povo precisa ouvir nesta noite. São as graças que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O livro de Salmos, no capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 103, no versículo 1, diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome.
Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. No versículo 10, continua dizendo assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Versículo 11 continua: pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É interessante esses salmos. O salmista Davi, ele está agradecido por tudo quanto Deus havia feito na vida dele. E a vida de Davi é interessante porque ela representa muito a minha caminhada espiritual, representa muito a sua caminhada espiritual, porque nós caímos e levantamos a todo momento. É interessante que nesse momento, e nos Salmos, começa dizendo bendizer. O que é bendizer? Bendizer significa apreciar a Deus por tudo. Seu caráter, sua obra, valorizar tudo o que ele provê e ser grato a Deus. Esse momento é um momento difícil que nós estamos passando, mas em algumas situações nós devemos agradecer a Deus, porque hoje nós temos o privilégio de abrir a palavra, temos o privilégio de compartilhar um pouquinho sobre esse Deus que tem me protegido, que tem protegido a sua família de todos os males. E o salmista Davi, ele fala de que Deus perdoou ele, perdoou das suas iniquidades. E a coisa que me chama a atenção na vida de Davi, nesse episódio do pecado, é que ele pecou no momento em que ele devia estar na guerra, mas preferiu ficar em casa. Nós estamos numa guerra, batalha entre o bem e o mal. Precisamos estar em combate, a nossa arma é Jesus Cristo. Então precisamos cada vez mais estar próximos dele e ser gratos por estarmos em pé. É interessante que quando Davi ele fica em casa, ele está distraído. Ele fica distraído e ocioso. A gente sabe que a mente vazia é oficina do inimigo. Então o inimigo, quando a gente não tem nada para fazer, a gente está em casa sem nada para fazer. Então ele começa a agir. E é nesse momento que Davi se levanta e vai andando no terraço da sua casa e vê Betseba e ele acaba pecando. E a gente conhece essa história e sabe as consequências que veio a surgir desse pecado. E Davi agradece a Deus aqui nesses salmos, porque Deus perdoou ele, não só nessa vez, mas todas as vezes que ele pecou, todas as vezes que ele caiu, Deus o perdoou. Deus cuidou dele, então ele é grato a Deus por Deus ter cuidado do povo de Israel sob comando de Moisés. Ele é grato a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele até aquele momento e tudo que Deus faria na vida dele, ele estava agradecendo. Será que nós temos agradecido a Deus por tudo quanto ele tem feito por nós? Será que nós temos agradecido a Deus pelo privilégio que nós temos de estar vivos? Quando muitas pessoas, infelizmente, nesse mundo de pecado, estão perdendo as suas vidas. Nós temos vida e muitos de nós temos saúde, mas não temos agradecido da melhor maneira possível. Muitas pessoas, infelizmente, estão perdendo os seus empregos, mas graças a Deus, muitos de nós ainda temos empregos. E aqueles que não têm empregos estão vivos, graças a Deus. E num dado momento, de acordo com a vontade de Deus, eles terão seus empregos. Eles terão seu emprego. E é interessante lembrar dessa gratidão e bendizer o nome de Deus, porque estamos num momento complicado, num momento difícil. E Davi, ele pecou porque ele estava ocioso, ele estava distraído. E nesse momento, eu estou falando para um irmão, para uma irmã,
que possivelmente esteja distraído. Esse é um momento da gente acordar, porque às vezes Deus permite que situações como essas aconteçam para que a gente possa acordar do sono em que nós estamos, para que a gente possa entender a situação que nós estamos. Porque lá em Mateus 24, no versículo 6, diz assim, acompanha comigo, por favor. Mateus 24, no versículo 6. Mateus 24, no versículo 6. Diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É necessário que coisas como essas aconteçam, que doenças venham, que guerras venham, aconteçam, mas Deus ainda diz, apesar de serem sinais do fim, ainda não seria o fim. E como nós iremos perceber isso? Estudando mais a palavra de Deus, entendendo mais a vontade dEle, e sabendo de coisas como essas, de que sinais do fim já estão acontecendo. Por gratidão a Deus, nós devemos contar às outras pessoas o que Ele tem feito na minha e na sua vida. A melhor forma de agradecer é contando sobre Jesus para as outras pessoas. E é interessante que a parábola das 10 virgens, ela me chama muita atenção, porque existiam 2 grupos, né? E as 10 virgens tinham o grupo das prudentes e das nécias, das prudentes e das imprudentes. Existem sempre esses 2 grupos de pessoas, em qualquer lugar, na igreja, lá fora, existem esses 2 grupos de pessoas, das pessoas mais atentas e das pessoas mais distraídas. E nesse momento, nessa parábola, interessa saber alguns detalhes, alguns pontos que me chamam a atenção. E os teólogos, pregadores, eles chamam a nossa atenção para que a gente seja, para que nós sejamos como as virgens prudentes. E estudando um pouquinho mais, uma coisa me chamou a atenção, que esse relato, essa interpretação de que nós temos que ser como as virgens prudentes é correta, muito bem colocada. Mas só que no tempo que nós vivemos, no tempo em que nós estamos, nós precisamos ser como a voz que grita. Como diz aqui no versículo 6 do capítulo 25 do livro de Mateus. Capítulo 25, no versículo 6 do livro de Mateus, diz assim: à meia-noite ouviu-se um grito. Queridos, tanto as virgens prudentes como as nécias acabaram dormindo. E à meia-noite elas ouviram um grito, aí elas assustaram-se e acordaram. Queridos, eu chamo a tua atenção para que nós possamos ser, nesse momento do fim, nós estamos vivendo os últimos momentos dessa terra. Nós precisamos ser essa voz que grita. Eu e você não precisamos dormir, não precisamos estar distraídos, porque em breve o Senhor virá. E ai de nós se estivermos despreparados. Porque é interessante que essa voz que grita é a voz que anuncia a chegada do noivo, a chegada de Cristo Jesus, que virá para nos buscar e nos salvar. E Davi, nesse Salmo 103, ele agradece, ele bendiz o nome de Deus. Ele agradece por tudo quanto Deus tem feito na vida dele. E a melhor forma de agradecer é falando de Jesus para outras pessoas. Porque eu entendo que, da mesma forma que os cristãos sofreram no passado, o povo de Israel ficou 430 anos no Egito como escravos. Muitos cristãos foram martirizados, foram queimados vivos. E hoje nós também estamos sofrendo no presente. E no futuro, segundo Mateus 24, versículo 6, quando essas coisas começarem a suceder, ainda não seria o fim.
Nós continuaremos nesse mundo de sofrimento. Enquanto permanecermos nesse mundo de pecado, haverá sofrimento, infelizmente. Mas, queridos, nós precisamos olhar para cima, precisamos olhar para um reino que virá, onde não há mais dor, não haverá mais sofrimento. Por isso, nosso Deus hoje está fazendo aquilo que Ele fala. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Por favor, abra. É Deus que está batendo a porta. Por favor, desperte. Por favor, acorde. Não fica distraído. Porque o dia do amanhã pertence a Deus. O dia do amanhã nós não conhecemos. Por isso precisamos buscar a Deus, para que nós possamos ser enchidos pelo Espírito Santo. E enchidos pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, nós conseguiremos falar do amor de Deus. Nós conseguiremos assim pregar sobre o amor de Deus. Nós conseguiremos injetar esperança na vida daquelas pessoas que já não têm mais esperança. Nós conseguiremos levar, resgatar o máximo de pessoas que estão presas no mundo do pecado. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa nos encher do seu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos batizar com o seu Santo Espírito, para que nós possamos sair e pregar esse evangelho, acordar, despertar e bendizer o nome desse Deus, como Davi, ele bendice o nome de Deus. E é interessante que Deus, ele perdoa os nossos pecados. Às vezes nós temos um certo medo, um certo receio em chegar a Deus e pedir perdão e orar a Deus, para que Ele possa transformar a nossa vida. Porque é difícil a gente sair, falar para as outras pessoas, se nós mesmos nós não fomos transformados. O coração só fala, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Por isso nós precisamos buscar a Deus. Por isso nós precisamos, todos os dias, ficar espertos na palavra do nosso Deus, ficar atentos. Porque Hebreus 10, no versículo 37 diz: dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E antes de terminar, eu quero contar para você uma pequena experiência. Certa vez, um empresário, ele chegou na NASA para visitar a NASA e encontrou o faxineiro da NASA. E perguntou para esse faxineiro: o que você está fazendo aqui? O faxineiro estava com a cabeça baixa varrendo. Ele levantou a cabeça e disse assim: eu estou ajudando o homem a ir para a Lua. É interessante o senso de pertencimento que esse homem tinha. Ele era apenas um faxineiro, mas ele tinha na mente dele que ele estava ajudando o homem a ir para a Lua. Queridos, esse é o mesmo pensamento que o cristão deve ter quando o assunto é salvação, quando o assunto é a palavra de Deus. Desde o presidente da Conferência Geral até um membro mais novo, até um membro recém-batizado, até um membro que foi batizado hoje, precisamos estar todos envolvidos para que Jesus volte o mais rápido possível. Precisamos estar todos envolvidos, entendendo que todos fazemos parte de um processo para que Jesus possa voltar o mais breve possível. Nós precisamos buscar, nós precisamos ser gratos como Davi foi, nós precisamos a todo instante orar ao nosso Deus, ser cada vez mais amigos do nosso Deus, para que o Senhor possa voltar e acabar com todo esse sofrimento que nós estamos passando e que nós ainda, infelizmente, enquanto estivermos nesse mundo de pecado, nós passaremos. Mas uma coisa eu deixo com você: o máximo de esforço que você pode fazer de passar a mensagem, de transmitir esse amor, injetar esperança na vida de outras pessoas, faça isso, para que outras pessoas saibam que Jesus está voltando, e só aí é que todo sofrimento, toda dor irá terminar. E o nosso Deus irá enxugar a última lágrima de cada um de nós. Que o Senhor venha nos abençoar.
Nesse momento, nós iremos ouvir uma música que mexe muito com o meu coração e também tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo, com esse tempo de preparo. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Oremos. Querido e amado Deus, muito obrigado, Pai querido, porque a Tua palavra foi aberta. Neste momento, nós queremos agradecer porque o Senhor falou aos nossos corações. Queremos Te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito e, por favor, mesmo em meio a uma situação difícil,
Nos ajude a ter um coração grato, um coração cheio de alegria, entendendo que dentro de pouquíssimo tempo, o Senhor virá nos salvar. Mas antes disso, por favor, Pai querido, nos batiza com Teu Santo Espírito, para que a gente possa passar para as outras pessoas a Tua mensagem, para que o máximo de pessoas possam saber sobre a Tua vinda. Porque o Senhor diz lá em Mateus 24, no versículo 14, que o Evangelho precisaria ser pregado a todas as nações, que só assim viria ao fim, Pai querido. Nos ajude a fazer parte desse Evangelho, dessa pregação, Pai querido. São dias que nós te pedimos, ser com cada família dessa igreja, Pai querido, nos abençoe, nos guarde, perdoe todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.